Estamos ao vivo. Boa noite. Mais uma grande live. 19 horas e 29 minutos, horário de Brasília. O pessoal vai entrando. Vai dando boa noite para o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Santa Vitória, presente com a gente. Boa noite, Valmir. Dá uns minutinhos para o pessoal ir entrando na nossa live sobre suplementação. Ovina. Boa noite, Eberson. O pessoal está entrando aqui. Interessante, para mim não aparece as perguntas do lado aqui para mim. Tá, mas eu vou fazendo aqui, vou entrar pelo Face. Bem legal, tá? Muita gente já entrou, João, Marcelo, Emanuel, Lilian, Rodrigo, Lucas, Fernando, Renan, boa noite, Guilherme, boa noite. Pessoal aí em peso entrando na nossa live, já temos 64 pessoas. Ó, bem legal. Vamos nos apresentar, então. Meu nome é Johanna, sou gerente de marketing e insumos da Supra. Estamos aqui, então, para mais uma live Estratégia de Suplementação em Pasto em Ovinos, com convidados de peso essa noite. André Camozato, engenheiro civil, proprietário da Fazenda Alto das Figueiras, presidente da Câmara Sul. Boa noite, André, bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês aí, falando de um assunto tão importante em casa. Me sinto em casa com vocês aí, parceiros e técnicos e a própria empresa da qual eu sou cliente há 26 anos. E esse ano é um ano bem importante para falar de suplementação estratégica, que, em função de todo esse perrengue aí que a gente passou em função da seca, né? Daniel Barros, Guarda Nova Consultoria. Boa noite, Daniel. Boa noite. É um prazer enorme dividir essa live com esses três amigos, alguns de longa data. O André, com o qual já comemoramos 5 anos de trabalho já em parceria, o Alexandre e o Johanna, e uma boa noite a todos que nos assistem aí pelo canal da Supra. Obrigado, Daniel. Alexandre Farias, nosso gerente técnico de ruminantes da Regional Sul. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Johanna. Muito bacana estar aqui de novo para receber esse nosso cliente, mais um parceiro, um amigo, e vamos trocar ideia. Sejam todos bem-vindos aí. Então, aqui, o pessoal está dando bem legal, bastante gente entrando, associações entrando, o André de peso aqui, tem um grupo grande assistindo a gente. Vamos começar então, Alexandre? Vamos. André, após essa breve apresentação, a nossa primeira pergunta para ti é: qual a tua origem, a tua formação e hoje qual a tua função dentro da Fazenda Alto das Figueiras? A gente gostaria de entender um pouquinho o que o André faz no dia a dia dele na Alto das Figueiras, como que ele conduz. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, trabalhei 5 anos na área e acabei indo para a propriedade em função de sucessão, quando tinha 28 anos, não era minha expectativa de carreira, né? Eu teria seguido na engenharia civil, mas tinha bom vínculo com o campo, não era foco assim total, e fiz 2 anos dei oportunidade para o campo por 2 anos e estou há 26. Né? Então, na época, uma coisa importante que alguns não sabem, na época, digamos assim, a propriedade era a nossa segunda fonte de renda. Hoje, ou melhor, há bastante tempo, é a nossa primeira fonte de renda, meu negócio principal. Então, eu acabei me dedicando, me tornei gestor da propriedade, com essa função de levar a engenharia. Até o pessoal às vezes pergunta, tu
deixou de ser engenheiro quando? A gente não deixa, né? Está sempre construindo. Quem vai lá em casa tem uma noção de que as coisas são feitas de uma maneira... A gente procura fazer bem feito, em resumo. No capricho, né? Então, essa situação, hoje em dia, a gente trabalha nessa parte de gestão e eu procuro participar de todos os processos de produção. Algumas coisas estão ao meu alcance, porque eu busquei capacitação, e outras eu não tenho talento ou não tive a facilidade de aprender quando novo, então não sou eu que faço, mas eu participo de todos os processos de produção e faço essa gestão financeira da fazenda e de planejamento, que eu faço e refaço essa parte de planejamento, longo prazo, curto prazo, e esse ano foi uma das coisas que a gente exercitou bastante aí, né? André, quando que iniciou o teu trabalho em ovinocultura na propriedade? Bom, ovinocultura, a propriedade é terceira geração, né? Comigo é terceira geração, já tem a quarta geração trabalhando aí, e a gente tem a propriedade desde 74. E nós, inicialmente, meu avô tinha a propriedade, depois passou para o meu pai, e a gente criava ideal. Até muitas pessoas também não sabem disso aí, e aproveitando que a gente está conversando aí, falando sobre esse assunto também. E nós tínhamos 400 velos de ideal na época, e esses velos pagavam toda a despesa da fazenda, e ainda se comprava capa do Renner, erva e faca na cooperativa, etc. e tal, e chegava no fim do ano, subia a escadinha da cooperativa de encruzilhada, à direita da cooperativa, chegava lá em cima, fazia o acerto e sobrava dinheiro, que não era pouco. Então, essa relação que a gente tinha com a ovinocultura, quando mudou a ovinocultura, meu pai já começou a reduzir, isso foi até o ano de 93, onde ele ficou de 81 a 93. Quando eu entrei, ovinocultura era algo ruim para mim, né? Assim, dentro da propriedade, economicamente. E aí eu resolvi trocar a raça para Hampshire, fui bem com a raça, era mais ovinos de consumo, para nossa expectativa. E foi de 93 a 2005, Hampshire. Na época, os animais que eu tinha um pouco parto gemelar, e aí eu resolvi ir para o Texel em 2005, e estou até hoje, praticamente no Texel, hoje também fazendo alguns testes de progênio. Só que a nossa ovinocultura mudou a partir de 2013, que eu comecei a ir para a Patagônia e comecei a ver como o pessoal produz lá, com as dificuldades e algumas facilidades em função de questão de sanidade e tudo, mas dificuldade importante nutricional, com taxas de eficiência melhores que as nossas, que a gente tinha em casa. E até eu confesso que a palavra correta é por vergonha, eu voltei para casa e comecei a reestruturar o nosso trabalho de ovinocultura. E um motivo importante para nós, isso aconteceu em 2013, a gente montou na ovinocultura um projeto de sucessão familiar na propriedade. Minha filha tinha 13, meu filho tinha 9. E nós doamos 368 matrizes para eles no final de 2013. E até na época o meu filho perguntou para mim, ele com 9 anos, pai, quando é que tu vai nos passar as vacas? Aí eu tive que rir, né? E disse que as vacas ia demorar um pouco mais de tempo, né? Mas a tendência é essa. E disse para eles que não iria passar uma bucha para eles, iria ajudar a organizar a ovinocultura, ser uma atividade eficiente e com rentabilidade. E essa foi a origem do Pensando Cordeiros, foi para montar um projeto de sucessão, e hoje, em resumo, eu estou trabalhando para eles. Eles participam dos processos, mas muita coisa que se faz é em função, os ovinos são deles, eles participam da parte financeira, dos custos e tudo, é a atividade deles. Então, a ovinocultura tem todo esse apego, e esse é digamos assim, um dos motivos que eu me dedico a mais pelo segmento. E no fim conheci muita gente que hoje é amigos na ovinocultura, que a ovinocultura tem essa característica, e me sinto bastante realizado em poder estar contribuindo para o segmento também, né? Fantástico. Eu até quero puxar esse gancho teu que tu falasse aí do Pensando Cordeiros. Quero ver se eu consigo compartilhar aqui com todos uma imagem. Queria que tu nos contasse
Como é que tu iniciou esse teu projeto Pensando Cordeiros, André? Põe a imagem. Foi meio na marra, né? Porque eu estava fazendo um trabalho, que eu estava buscando fazer um trabalho bem feito em casa, e já há 2, 3 anos, nós nunca tínhamos, até 2013, 2014, cordeiros com 130 dias com 45 quilos. Eu nem imaginava que isso aí era, não tinha ideia disso aí. E essa carga, que foi a nossa primeira carga que a gente vendeu com 130 dias, foram para o CRIP, a gente fez todo o trabalho correto, orientação do Daniel. O Daniel foi o primeiro consultor que entrou lá em casa para falar em consultoria de planejamento anual de ovinocultura. Antes eu tinha alguns serviços, algumas coisas esporádicas assim, e aí a gente conseguiu publicar isso aí. Eu tinha um Facebook pequeno, 100 e poucas pessoas, Alto das Figueiras, e uma coisa mais familiar, mais caseira, assim, poucas postagens. E no dia 10 de janeiro de 2017, a Daiane me mandou uma mensagem, Daiane Almeida, zootecnista que mora na Nova Zelândia, e ela falando de um jeito muito particular dela, que eu tinha que publicar, divulgar, compartilhar essas ações que a gente estava fazendo, né? E aí ela perguntou se podia compartilhar a foto, e eu disse que sim. Tudo bem. Aí não tinha nem expectativa do que aconteceria a partir dessa publicação dela, né? E o que aconteceu é que meu Facebook, que tinha 100 e poucas pessoas, na mesma tarde eu tive questão de 2 horas, mais de 300 pedidos de amizade. E eu falei para minha esposa, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei quase sem reação assim na hora. Eu disse, vou abrir um Facebook novo, né? Aí abri Pensando Ovelhas. Aí fiquei com esse Pensando Ovelhas e a coisa foi para frente. Assim, eu segui postando. Daí eu mudei o meu perfil de postagem do Facebook, é mais postagens referentes ao que a gente faz de ovinocultura, não pessoais, assim. E aí mudei. Passou 2 meses, eu disse, mas não adianta ter só ovelha, tem que ter cordeiro. Então, a ideia é pensar cordeiro, pensar produzir cordeiro. E aí passei para Pensando Cordeiros. E as coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo para mim até, digamos assim, se perguntar a participação que eu estou tendo na ovinocultura hoje, eu não tinha nenhuma expectativa e as coisas aconteceram naturalmente e eu estou me sentindo bem, me sentindo à vontade, fazendo as coisas com dedicação e as coisas têm funcionado e o que eu sempre comento é que as construções que a gente tem feito são coletivas, né? Esse exemplo nosso aí é um deles, de um trabalho de confiança, de muito tempo, e as coisas de resultado, de busca por acertos, busca constante por acertos, e o Pensando Cordeiros nasceu há 3 anos. Legal. Daniel, a palavra está contigo. André, que categorias hoje que tu pensa em suplementa, para entrar na questão chave, que é a suplementação de ovinos, né? Quais categorias para suplementar? Bom, eu vou te devolver a pergunta, tá? E te perguntaria qual categoria que tem a melhor conversão alimentar. É uma conversa que a gente sempre teve desde a primeira visita, né, André? Que quanto mais jovem o animal, melhor a conversão alimentar, né? Eu acho extremamente caro a gente suplementar uma matriz para que essa matriz produza leite, para que esse leite engorde o cordeiro. É muito mais fácil eu cortar esse caminho, atalhar e dar esse suplemento diretamente para o cordeiro, né? Aproveitar que quanto mais jovem possível, maior a conversão alimentar. A gente chega a ter conversões de 2,5 para 1, de 3 para 1 ao pé da mãe, aproveitando essa etapa aí dos 30, 40, 60, 90 dias pós-nascimento. Então, sem dúvidas que a fase mais interessante de suplementar é ao pé da mãe. E existe a ferramenta chamada Creep Feeding, que tem um nome um pouco difícil, mas a teoria é muito simples. É um coxo privativo para ovinos, para cordeiros, onde as ovelhas não têm acesso, e que a gente coloca uma ração de alto nível, de alta palatabilidade, e apenas os cordeiros têm acesso e eles conseguem potencializar esse crescimento no período de melhor conversão.
que é muito mais interessante, que após o desmame, onde eu tenho uma competição com a verminose de uma forma mais incisiva, onde eu tenho um cordeiro que já sofre o estresse de não estar junto da sua mãe, que eu perco conversão alimentar, né? Então, a gente sempre opta por uma suplementação no animal quanto mais jovem possível. E o cordeiro busca o coxo por imitação da mãe, com 7, 8, 10 dias de vida, já inicia um pequeno consumo do suplemento, que vai se intensificar lá com 40 dias, 50 dias de vida, que vai se dar um consumo mais constante, e com 60, 90 dias, praticamente, ele já nem precisa da mãe dele, porque ele já consegue consumir uma quantidade de suplemento suficiente para manutenção e para um bom desenvolvimento, um bom ganho de peso. Perfeito. Obrigado pela... Eu estou há 5 anos acreditando e fazendo isso, né? E resultados fantásticos. A gente tem hoje um objetivo, a gente até tem um objetivo superior a esse, de manter 300 gramas dia, tá? Que dentro do nosso sistema, os cordeiros nascem com 4,5 kg de média, e isso tem acontecido nos últimos anos. A gente faz bastante acompanhamento de dados, né? E eles, mantendo 300 gramas dia, eles colocam 9 quilos por mês. E aí eu consigo, com 100 dias, 120 dias, 130 dias, tirar o cordeiro com 42, 43 quilos. Esse ano foi um ano de seca, um ano que a gente geralmente está trabalhando com essa parte de CRIP com 2% no CRIP, 2 vezes 1% do peso vivo do cordeiro, mais 2% da parte de forragem, campo nativo melhorado, pastagem. Esse ano a gente praticamente não pôde contar com isso aí. Então, digamos assim, o CRIP já passou a ter uma função importante, até de suplementação, porque a gente chegou a tratar com mais de 2%, em mais de um momento, principalmente a partir de janeiro, em função dessa escassez de forragem, né? E falando em quais categorias suplementar, esse ano, tá, esse foi quer dizer, desde 2015 a gente vem preparando as fêmeas jovens para o encarneiramento aos 8 meses, que era digamos assim, um assunto que eu praticamente desconhecia, né? E aí, na medida que tu vai preparando os animais vão passando de 45 quilos, 43 quilos, as fêmeas, e os machos também. Os machos já vão saindo, e as fêmeas já vão adiante desse peso. As fêmeas começam a entrar em cio, e aí, né, tá na época, dá para encarneirar, como é que faz? E eu tenho aprendido muito, trabalhado com animais jovens, né? Foi por indicação do Daniel que a gente fez o primeiro encarneiramento de matrizes com 8 meses, em 2015, e a gente teve, na época, 50% de prenhez nesse primeiro ano. Segundo ano, a gente teve 77% de prenhez. Algo que foi variado, assim, né? Mas é uma atividade interessante que, sem a suplementação, ela não funciona. E aqui hoje eu estava lendo uma parte do livro do senhor Bofill, que é um ovinocultor referência Jorge Bofill, no estado do Rio Grande do Sul. E ele falava das secas de cada 7 anos que tinham no Rio Grande do Sul, nos anos 40 em diante. E até foi muito interessante, foi uma parte do livro que o Ney Urrich passou para nós, da coordenação da Comissão da FASU. Ele está participando, que a gente está organizando uma live na terça que vem, sobre rebanho, etc. E aí a gente estava conversando sobre isso aí, esses históricos de seca no Rio Grande do Sul, de secas cíclicas, de falta de forragem. Então, eu até tenho uma foto que, se a Johanna depois possa... Vou tentar colocar aqui. Depois tem uma pergunta de repente até uma pergunta do Alexandre, que num ano de seca, ou em vários anos, a nossa primavera e verão não são confiáveis. Tem algumas culturas que resistem, né? A própria Essa aqui? Essa foto andou por tudo aí. De uma certa forma, para minha surpresa e pela própria beleza da foto, de ver essas gretas aí, chegaram a ter uns 30 centímetros, né, de profundidade.
como a gente vai conseguir fazer um planejamento sofrendo com estiagem. E a gente sofre com pequenas estiagens todos os anos, suficientes para esculhambar todo o planejamento de capacidade de carga de um pânico que produz um monte. Isso aí o Alexandre tem muita experiência também com gado de leite e alta produção em áreas que não tem irrigação, e as coisas se complicam bastante. Então a suplementação, ela é necessária, ela não é uma opção, porque tem vários planejamentos, digamos assim. Meu planejamento ideal, até tem algumas fotos que eu passei para a Johanna, é trabalhar a pasto, só que eu não consigo fazer isso. Eu tenho que recorrer à suplementação quando falta pasto. E essa situação ocorre para nós, principalmente entre primavera e verão, e também antes das pastagens de inverno se aprontarem, né? Que é o nosso forte da alimentação do nosso sistema de produção é em área de integração lavoura-pecuária. Esse ano vai ser para junho, né? Geralmente é para maio. Então, mais uma questão, eu tive que me organizar para estender essa suplementação pelo menos mais 30 dias em função da condição desse ano. Então, o que eu diria, compartilhando para os colegas produtores, gestores das propriedades, é muita atenção, né? A suplementação... Bom, o CRIP é uma ferramenta, assim, que não, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta excepcional em termos de conversão, em termos de custo-benefício. As demais têm que fazer essa relação de necessidade para que o sistema de produção siga avançando. Esse ano mesmo, a gente teve dois casos importantes aí nessa parte, que ambos foram causados pela seca. Eu não consegui, eu tive muito poucas áreas que eu consegui fazer diferimento para conseguir trabalhar na época do encarneiramento ou na terminação dos cordeiros, e eu tinha uma previsão de fazer um flushing nas ovelhas para aumentar a prolificidade, e no fim não consegui fazer, porque a forragem nessa época do encarneiramento, principalmente fevereiro em diante, terrível, né? Campos bastante judiados, uma que outra área, duas áreas que a gente deixou de feridas que estavam boas, mas eram longe da sede e foram usadas para bovinos, não tinha como trabalhar com ovinos nessas áreas. Então, esse ano a gente chegou a suplementar 1% as fêmeas, as matrizes adultas, e não era a minha expectativa. Só que se eu não tivesse feito isso, eu teria ido muito mal no encarneiramento. E a gente fez o primeiro diagnóstico de gestação, agora o Daniel esteve lá em casa semana passada, e nós fechamos com média de 93% nos 3 primeiros lotes. A ideia era fechar acima de 90%, que é o que a gente busca, e só que deu abaixo o índice de prolificidade que a gente imaginava, gostaria, né? Mas em função de o flushing ter virado uma suplementação para manter as matrizes, não um acréscimo a uma condição normal, a gente acabou sentindo nesse aspecto aí, né? Mas é importante, é um recurso de conseguir manter a equação nutricional para que não comprometa a produção. E isso não só nos ovinos, a gente trabalha com bovinos, eu trabalho com desmame semi-precoce, tenho conseguido esse ano, foi um ano, até não é o assunto, mas até o Daniel estava lá em casa, a gente conseguiu 76% de prenhez nos bovinos esse ano, e no geral, né, nos animais que foram entorados deu 84%, e um ano dificílimo para conseguir esse número. Me surpreendeu, mas se eu não tivesse feito o desmame precoce e não tivesse liberado as vacas em tempo e manejado bem a parte dos reprodutores também, eu não teria conseguido fechar esse ano, não. E André, falava com os colegas aí, só uma parte, André, eu falava com os colegas aí que trabalham com reprodução de bovinos, e muitas fazendas esse ano fechando entre 50% e 60% somente. André, tu diria que a suplementação de cordeiros, na tua opinião, seria praticamente uma rotina, e as demais seria uma carta na manga para eventuais problemas climáticos? Exatamente. Agora, tem um detalhe, né?
o produtor, digamos assim, o produtor não vai fazer monta de fêmeas 8 meses. Bom, aí a categoria das fêmeas, tu não precisa suplementar. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Ela vai chegar na idade de 2 dentes, no peso, e claro que vai ter que manter bem, mas não buscando ganhos expressivos já com 40 e poucos quilos, quase 50 quilos. Agora, os cordeiros, sim, os cordeiros, para te conseguir sair deles o mais breve possível, eu acredito nessa suplementação, uma parte, 50% vindo do pasto, 50% vindo da suplementação, ou do creep ou da terminação, no caso. E tem uma outra questão que é importante também, nós temos ganhos bastante expressivos no azevém, no inverno. E esses ganhos não se mantêm na aruana, digamos assim, no verão, principalmente a questão de acabamento dos animais. Então, já alguma coisa assim, já partindo para o lado da terminação, para animais jovens, tá? E animais carniceiros, que são os nossos animais, se ele come, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, tá? Se ele come razoavelmente, ele cria músculo, ele bota carne, ele não bota acabamento, ele cresce. Ele tem que comer uma quantidade suficiente para ele ter crescimento e ter acabamento. Eu diria que 100 gramas, né, André? Com 100 gramas de ganho diário de um cordeiro pós-desmama, dificilmente ele acumula gordura, né? E ele teria que passar de um ponderal aí de 200 gramas para realmente ter acúmulo de gordura e sair gordo. Sim, e tem também a questão da velocidade, né? Se ele ganha 100 gramas, ele não consegue ficar pronto em 130 dias, né? E tem várias questões. Nós temos essa parte de nutrição, eu sou um curioso nessa parte de técnica, de veterinária, procuro ler artigos pontuais que me interessam também, né? Essa questão da nutrição está bastante relacionada à resistência à verminose. Animais bem nutridos têm um comportamento melhor em relação a isso aí, e a gente tem uma perda de animais muito pequena, muito pequena. E antigamente as nossas perdas pós-desmame eram significativas, e as nossas perdas na época do pré-parto, ou melhor, na época até 72 horas depois do parto, eram importantes também, e basicamente por questões de manejo, de cuidado e de nutrição inadequada das matrizes, né? Então elas pariam com score baixo. Então a questão, na realidade, se a gente olha a ovinocultura, eu falo como produtor, é score dos animais e objetivo de produção o ano inteiro, e ganho de peso, no caso dos animais jovens. À medida que algum desses fatores não está andando da maneira correta, tem que suplementar, tem que fazer essa parte de aporte nutricional para manter o teu sistema de produção rodando, né? Perfeito. Gente, várias pessoas entrando aqui, o público está bem legal, quase 30 minutos de live nós já estamos. Pessoal aqui até de Lisboa assistindo a gente. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, posso fazer algumas perguntas aleatórias aqui que o pessoal está mandando. Manda. Vou tentar botar na tela, ver se vocês enxergam, senão eu também vou ler. O Fernando. Daniel, na ovinocultura leiteira, é comum o desmame com aproximadamente 30 dias, 10 a 12 quilos por peso vivo. Que cuidados recomendados para terminar uma suplementação nessa categoria? Bom, eu nem pensaria exatamente numa suplementação a campo, numa categoria que é desmamada com 10 a 12 quilos, né? Eu seguiria num sistema de confinamento total, né? E aí a gente tem que pensar de uma dieta como um todo de alta qualidade. Desde a fibra de alta qualidade que vai ser colocada nesse confinamento, pensando por ou um feno de alfafa ou uma silagem de alta qualidade, e a parte do concentrado da ração em si, da dieta, também de alto nível, porque nós temos um animal com 12 quilos, né? Enquanto que o ideal para um desmame, não pensando num sistema leiteiro, seria de no mínimo 25 quilos. Tá? Enquanto que num sistema leiteiro é compreensível desmamar esse animal mais precocemente, porque se quer aproveitar o potencial leiteiro. Então eu seguiria num sistema de confinamento total,
O que é importante para fazer um desmame de 10 a 12 quilos? É que esses animais, no momento do desmame, já saibam comer. Uhum. Se eu tiver que ensinar esses animais a comer com 10 a 12 quilos, provavelmente até eles aprender por completo, se adaptar à nova dieta, eu vou ter mortalidade extremamente alta. Então eu tenho que ter essa questão desse animal já tem que entrar comendo no momento do desmame. E já consumindo um percentual, pelo menos aí de 1,5% do peso vivo de ração no momento do desmame. E outra questão é cuidar da questão sanitária, né? É um animal que tem uma debilidade tanto para infecções pulmonares, principalmente, e se eu tiver algum acesso a pasto, eu tenho um animal ainda que também não está com uma nutrição adequada, ele provavelmente não vai conseguir combater a verminose de uma forma mais consistente. Show. O Rogério está perguntando também, havendo uma boa oferta de pastagem, qual a quantia diária de consumo, porcentagem no CRIP? Acho que o André podia comentar do consumo que ele tem lá. A gente faz pesagem... Vou mostrar umas fotinhas do CRIP também aqui do pessoal. A gente faz pesagem a cada 10 dias, tá? No máximo 14 dias, aqui às vezes eu adianto a pesagem, se eu observo alguns animais que estão com... A gente nota, né? Está sempre olhando os animais, nota que os animais deram uma parada, né, de desempenho. Então, isso é desde o início da aparição, a gente faz esses controles de pesagem, tem todo um protocolo pós-parto, né? E aí administra 1% de manhã e 1% à tarde. Eu trabalho com 2% de CRIP, de ração no CRIP, e 2%, expectando 2% de forragem, tá? Contando uma André, 4%. Nesse teu sistema, tu separa todos os dias, não é um CRIP convencional que eles têm livre acesso, né? Sim. Tem várias formas, até outro dia eu estava conversando sobre isso aí. Tem CRIPs que tu faz a conta e tem um livre acesso durante o dia. No nosso caso, a gente optou por fazer o trato, isso é uma estrutura que a gente montou para suplementação mineral para as matrizes. Aí é só sal mineral que é digamos, colocado para elas nesse local, inclusive é um local que elas permanecem, é um ponto de referência para as ovelhas permanecerem também, né? Então, a gente faz... a maior preocupação que eu tive para mudar meu sistema de CRIP era um CRIP aberto no tempo, só que no primeiro ano funcionou bem, no segundo ano a gente teve semanas que choveram a semana inteira. E aí? Aí vai fazer o quê? Bom, trata tal hora e tal hora, já não funciona. Vamos tratar quando der uma estiada. Aí o coxo fica úmido, vira coxo, ração no coxo, não ficou legal. Bom, aí a gente começou a usar essa área do shed, de um galpão de apoio de parição, que não era usado para essa função. Então a gente começou a trazer os cordeiros e apartar, e eles comendo desses coxos que foram feitos de madeira reaproveitável, madeira de uma casa velha que a gente desmanchou lá, e mantendo um espaço mínimo de em torno de 25 centímetros de coxo, de acesso de coxo para os cordeiros pequenos, né? Então isso é uma outra observação bastante importante, e a gente já errou nisso aí. Nós tínhamos muitos cordeiros no início e para pouca área de coxo, e aí a gente ampliou essa área de coxo e as coisas estão bem tranquilas. Você pode observar que nos lotes tem até uma parte que teria acesso para mais animais, tá? Outra coisa que a gente fez são decisões que a gente fica pensando no assunto, acaba tendo opção, né? Hoje em dia a gente trabalha em lotes de parição, digamos que dividindo pelo menos em 2 grandes lotes, não grandes, né, mas estou dizendo, se tem 4 lotes de parição, pelo menos eu divido 1 e 2, e 3 e 4, aí 1 e 2 comem num determinado horário, 3 e 4 no outro determinado horário, que são os cordeiros menores. Então eu tenho mais disponibilidade de área de coxo, eu faço uma conta diferente para cada um dos lotes, que eles têm pesos vivos diferentes, eles têm uma concorrência mais homogênea dentro do grupo e todo mundo come bem, né? A gente tem um sprayzinho Hydex que marca o cordeiro, anda pelo meio do lote e marca o que não está comendo.
aí pega o cordeiro que não come, ou digamos assim, esses primeiros comem rápido, mas digamos que sempre tem uns 5, 6, porcentagem pequena, 6, 7%, que não come durante um tempo. Esses aí eu encerro e deixo água e comida à disposição, que são com animais de tamanho similar, que são os pouco concorrentes, que são os marcados que não estavam consumindo no coxo. Em breve está todo mundo consumindo, e isso é uma ferramenta importante para a vida inteira do ovino. O bovino também, né? Mas eu tenho um problema, preciso entrar com uma suplementação estratégica, vou ensinar um animal adulto a comer. Perfeito. Complicado. Mas para responder o Rogério, quando se tem livre acesso ao CRIP durante todo o momento, quanto maior a qualidade da forrageira, a tendência é o menor consumo do CRIP. Tá? Outra questão é que a localização desse CRIP, ela tem que estar num local onde os cordeiros se sintam seguros. Eu tenho que ter uma boa área de lazer entre o coxo e a estrutura de CRIP para que esses cordeiros entrem, se sintam seguros e fiquem ali. Outra, eu tenho que ter um atrativo para as mães. As ovelhas têm que querer também chegar próximo a essa estrutura. O que em geral a gente utiliza? Sal mineral, coxo de sal mineral, junto ao coxo de creep feeding. Outra opção é manter esse coxo de creep aberto para as ovelhas e para os cordeiros até determinado momento. A partir de determinado momento se fecha a estrutura de creep e apenas os cordeiros têm acesso. Os cordeiros aprendem, conhecem o local e a partir de determinado momento comecem a consumir sozinhos, sem as mães terem acesso. Então são algumas formas. Então quanto maior a qualidade da dieta de pastagem, menor o consumo de suplemento. Vai ficar entre 0,5% e 0,8%. Quanto menor a qualidade e a disponibilidade, pode chegar até 2,5% do peso vivo o consumo do creep feeding. Show. E uma perguntinha aqui para o André, Maximino, até quanto suplementar as mães antes da cria? Olha, a suplementação era em função do encarneiramento, né? Então, eu tive as ovelhas, digamos assim, mais concentradas durante esse período dos 3 ciclos que a gente encarneirou. No primeiro ciclo eu tinha pasto, então não teve necessidade não teria necessidade de fazer suplementação, mas a gente estava começando. Nós trabalhamos com rufião antes, e trabalhamos esse ano melhor com essa questão de rufião, então as matrizes já entraram ciclando no segundo, quando elas começaram, elas tinham permanecido com rufião anteriormente, né? E a gente entrou com a suplementação para fazer o flushing durante o encarneiramento. Bom, no fim virou suplementação, porque o nosso pasto acabou se esgotando, né? Parou de chover, para nós parou de chover em outubro. Choveu um pouco em janeiro, e fez 100 graus, para ser um pouquinho exagerado, mas não muito, e ventando. Então, aquela chuva, não sei se chegou a bater no chão. Então, choveu 60 milímetros em janeiro, e 30 por aí nos outros meses, e muito, muito ruim, né? Nós estamos, para ter uma ideia, em torno de 400 milímetros atrasados dentro do nosso sistema, faço controle de vários anos da pluviométrico, né? Então, a gente fez essa suplementação só durante o encarneiramento. Depois do encarneiramento, eu soltei elas para uma área maior, com sal mineral, tá? E a gente manteve elas numa área grande, com pastoreio simultâneo com bovinos, e elas conseguiram manter o peso. Até a gente fez, no diagnóstico de gestação, nós fizemos a pesagem das matrizes, e elas mantiveram peso desde o fim do encarneiramento. Para mim, foi uma surpresa boa, porque como elas estavam com a lã alta, eu não conseguia ter uma expectativa dos animais de peso, e elas mantiveram peso em condições assim, mais complicadas, mas a área não era tão restrita, então elas conseguiram manter. Agora, a gente começa num outro momento. A gente tem 3 momentos, tem praticamente relatório de parição, relatório de encarneiramento e aparição. Pré-parto e parição. Tá? Então, agora a gente entra nessa situação de estar com os animais identificados, quais estão prenhas, as ovelhas que estão falhadas vão sair do sistema, é o que a gente faz já há bastante tempo, e esses animais que estão com prenhez mais adiantada, mais atrasada, porque a gente tem a marcação das matrizes, a gente acaba administrando o uso da pastagem, que vai acabar vindo só para junho.
Então, eu tenho pastagem para os animais no pós-parto, para as ovelhas que parirem nos 3 primeiros lotes, e eu vou ter pastagem para os animais do 4º, 5º e 6º lote ainda no pré-parto, e com atenção especial nas fêmeas que hoje estão com 9 meses, que vão entrar na pastagem antes do parto, né, para a gente manter o crescimento dessas matrizes jovens aí, 0 a 12 meses. Então, no nosso caso, a suplementação ocorreu só durante o encarneiramento, depois não. André, assim, ó, José Mauro, não consigo pronunciar o sobrenome dele. Que aula de eficiência, André. E parabenizando, o pessoal aqui está parabenizando vocês aqui pela essa live. Humano, José Mauro, um grande amigo aí. André, mais uma pergunta. Na verdade, na nossa sequência aqui está vou eu tomar a frente aqui. Na verdade, é uma pergunta que a gente que trabalha com consultoria, né? A gente está sempre tentando devolver essa pergunta para o produtor. Na sequência, vai vir uma atrás da outra. Eu vou roubar a pergunta da Johanna. Como assim? Como é que você enxerga, né? Você me pulou uma aí, agora eu vou ter que roubar uma. Isso. Ela passou o Daniel 2 vezes, cara, me queimou. Então, assim, como é que tu enxerga a ovinocultura da porteira para dentro? E depois, logo após, como é que você enxerga a ovinocultura, tu que tem, né, participação na Câmara Setorial, você tem andado praticamente o país todo dando teus depoimentos, como é que tu enxerga a ovinocultura da porteira para fora? A gente vê, obviamente, convive com o Daniel, contigo, com alguns produtores, mas qual a tua visão sobre esses 2 ângulos? Da porteira para dentro, o que eu posso fazer para melhorar a eficiência? Quais são os principais pontos, pelo menos, que tu possa listar? E o que da porteira para fora eu consigo ou não consigo mexer, ou eu dependo de outros fatores mais agressivos do mercado? Bom, eu chamo para mim, para minha classe, para o produtor, a responsabilidade do segmento. Tá? Essa é uma consciência que eu tenho pessoal e tenho falado com as pessoas. Eu respeito quem pensa diferente e cada um faz na sua propriedade o que achar melhor para si, para o seu sistema de produção. Mas dentro da porteira da propriedade, a missão do produtor, do gestor, é buscar eficiência dentro da produção. Existem, eu estava tentando, eu sou um pouco frasista, assim, de pensar, conseguir encaixar as coisas para transmitir um pensamento, né? Então, o que eu noto na ovinocultura, que a nossa ovinocultura tem muito a avançar no sistema, digamos assim, a ovinocultura atende muitos segmentos e as pessoas participam da ovinocultura por diferentes motivos, mas a ovinocultura bem feita, ela é uma referência que serve para todos os modelos. Então, de um tempo para cá, eu consegui, tentando ajudar a ovinocultura, entender a ovinocultura, consegui separar ela em alguns segmentos, tipo segmento de ovinocultura para genética, produção comercial, subsistência, agricultura familiar e por hobby. Pessoas que gostam de ter os animais e produzir porque gostam de ovinos. Em todos os segmentos, existe praticamente só um ponto que serve para todos e que é uma base importante, que é a eficiência. Em todos os segmentos, a eficiência cai bem na ovinocultura. E essa missão, essa responsabilidade é do produtor. E a gente vem de uma ovinocultura, isso eu pensei bastante, eu tenho um perfil de inclusão das pessoas, não de ser refratário, não, tu sim, não, a gente não escolhe as pessoas se escolhem. Então, eu fui entender por que as pessoas são tão ineficientes no seu sistema de produção,
por que morre tanto cordeiro? Isso não é uma coisa, assim, hoje em dia fala, bem-estar animal é uma coisa básica, coisas que são importantes no sistema de produção, e fome é a primeira liberdade das liberdades do bem-estar animal. Aí eu disse, não, peraí, é que o nosso sistema de produção de ovinos, antigo, estou dizendo assim, antigo foco total de lã, não tinha eficiência reprodutiva como foco. O foco era a eficiência na produção de lã. E uma ovelha falhada tem uma lã, um velo firme, um velo mais pesado que uma ovelha de parto gemelar. Então, mudou, ou melhor, existe a opção da lã, que segue sendo essa questão reprodutiva como aspecto secundário, se trabalha com micronagem em torno de 20 ou abaixo, para conseguir velo fino. E quem procura produzir um cordeiro, o desafio do produtor é produzir esse cordeiro de 120, 130 dias com 40 quilos, 18 quilos de carcaça. Esse é o desafio da porteira para dentro. E quanto mais animais ele conseguir absorver dentro do sistema dele com um menor número de perdas, eu falo hoje nas taxas positivas, é taxa de sobrevivência, não é taxa de mortalidade. A gente, quando começou a virar o jogo, nós falávamos em taxa de mortalidade. Hoje a gente está trabalhando em anos parelhos aí com 95% de taxa de sobrevivência dos cordeiros nascidos. Então, esse é o desafio da porteira para dentro, buscar eficiência, buscar se envolver com o sistema de produção. Não adianta ficar só com... Deu um problema de bateria aqui agora. Não adianta ficar só nessa questão de questionar se alguma coisa, digamos assim, é externa. Não, a questão interna é a busca por eficiência. Então, esses são os pontos que eu tenho cobrado dos meus colegas produtores para serem mais eficientes nos processos de produção, né? Entender e determinar índices e começar a buscar eles, né, André? Sim, tem uma coisa importante, tá? Tem quatro iniciais aí que eu marquei até aqui para não me esquecer. Objetivo da produção, referência no mesmo sistema que a pessoa busca para produzir, ambiente, referência em geral, conhecimento que a gente adquire, e o conhecimento não vale nada se tu não aplica. Então tem que ter atitude. E existe um X aí da questão, que eu chamo de X da questão. Quando tu adquire conhecimento e aplica, quanto mais tempo tu faz isso, aí tu tá com aquilo internalizado. Aí tu sabe fazer aquilo, né? Então, até eu me lembro de um assunto, o Daniel, quando começou conosco, consultor do Sebrae, ele deixava a relação de coisas que eu tinha que fazer na propriedade, né? E uma lista de coisas ali, nós discutíamos no sentido de, dá para fazer, não dá para fazer. Aí quando ele voltava, ele falava, mas tu fez mais do que eu tinha comentado contigo para fazer? Aí eu dizia para ele, sim, mas eu faço para mim, não faço para ti. A propriedade é minha, as coisas, os animais são nossos, a gente faz porque tem que fazer. E se eu não acredito no técnico que está me dando assistência, não pega assistência, né? Então, são algumas questões básicas que precisa ser feita, né? E André, a parte dentro da porteira ainda, nós podemos ainda nadar de braçado ainda, né? Nós não estamos nem no ajuste fino ainda. Nós estamos tão longe ainda de começar a fazer ajuste fino que nossos ganhos ainda são importantíssimos aí, com poucas atitudes aí. Sim. Só um pouquinho. Tá terminando a bateria. Estou pedindo ajuda dos universitários aqui. Não, ele diz que a bateria estava boa, aqui tá boa, mas não tá tão boa, né? Começou a acender um monte de luz aqui. Então, socorro. Nós somos, assim, eu não vejo nenhum problema em falar esse termo, a gente está correndo atrás na ovinocultura. Olha o mundo afora, e hoje em dia o mundo é muito próximo, né? Tudo tá, até o tal do Covid chegou aqui em poucos dias, dá para dizer, né? Tu verifica um local que tem uma relação de ser um ambiente próximo do teu tipo de ambiente,
um tipo de produção, se o objeto da produção é produção de cordeiro, se o objeto de... Estamos livres, tá? Deu certo aqui, o plug aqui não... Tá salvo. Obrigado, Eric. Aí, se a produção é de cordeiro pesado, se é lã, eu tenho uma... Assim, eu fiz 55 anos, né? Então, a gente vai aprendendo alguma coisa com alguns erros, né? Então, uma das coisas que eu não consigo fazer na ovinocultura é tudo, né? Eu não consigo ter um animal que tem, não, esse animal é bom para tudo. Não, o animal é bom para uma coisa ou para outra coisa. Hoje em dia, nesse mercado que está cada vez mais específico e exigente e veloz e custo, né? Se as pessoas conseguem obter o seu produto, do seu trabalho, do seu sistema de produção com velocidade, baixa perda e bastante eficiência, específico, e se é lã fina, que vale tanto, armazena bem, consegue acertar seu mercado, o seu passo. Se é cordeiro pesado, é cordeiro que consegue terminar com um prazo mais rápido, tem baixa perda e consegue ter mais tempo para trabalhar as matrizes ou até manter as matrizes em manutenção. Mas não sou eu que vou dizer para os colegas produtores o que eles têm que fazer. Isso vem de dentro. Isso é uma situação que o produtor tem que correr atrás e tem que decidir fazer. É uma decisão, uma atitude do produtor. Isso da porteira para dentro, a gente poderia falar mais umas 24 horas aí de alguns assuntos, alguns aspectos, né? E vocês são técnicos e também convivem com produtores, né? Mas eu vejo assim, o produtor tem que assumir, ele tem que estar na direção da situação, do sistema de produção, da ponta, do lápis, do atendimento do rebanho para fazer as coisas acontecerem. Da porteira para fora, tá, falta cordeiro, né? Vamos começar por aí, né? Então, no sistema que falta cordeiro, quem mais sofre é a indústria. Uhum. Então, se tu está falando em eficiência, se a eficiência pode melhorar o sistema de produção como um todo, dentro das propriedades, mais oferta de animais com o mesmo rebanho, e nós temos bastante espaço para melhorar dessa forma, né? Muitas vezes o pessoal fica preocupado com fundamento, quando que o rebanho vai atingir o ponto de inflexão, quando o rebanho vai deixar de declinar, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Quando a eficiência aumentar, é o passo normal para que isso aconteça. Nós já tivemos 14 milhões de ovinos e nunca mais teremos 14 milhões de ovinos. E na época que a parte reprodutiva não era o foco, né? Então, nós podemos fazer mais com menos, produzir mais com menos animais. E, a partir daí, seguir tendo na ovinocultura um modelo de negócio. É a única carne que a gente importa, dessas carnes, nas outras carnes, tipo bovinos, suínos, aves, o Brasil é top em termos de exportação, e nós importamos carne ovina e consumimos muito pouco ainda. É um mercado que eu acredito que esse mercado tenha 20 anos de demanda positiva. E é um mercado que pode ser trabalhado. Tem pessoas que falam muito... não é uma crítica o que eu vou comentar, e eu tenho conversado bastante com muita gente sobre isso. Inclusive, eu já pensei dessa maneira. Muitas pessoas pensam em nichos da carne ovina. Eu penso que tem que ter mais carne de qualidade. Estou dizendo assim, não adianta o produtor que produz, que desmama 60%, querer que o cordeiro dele tenha um valor de o dobro do cordeiro do vizinho, ou de 3 vezes mais do que o cordeiro que entra por exportação, passa por tudo e vem na gôndola do supermercado da tua cidade. Não, tem que ter qualidade, primeiro, qualidade, e o maior número de quilos de qualidade, porque a gente não vende cordeiro por cabeça, a gente vende cordeiro por quilo. Então, por isso que eu comento com as pessoas, estou interessado em produzir, sei lá, 100 cordeiros, 200 cordeiros. Eu disse, não, tu tem que pensar quantos quilos de cordeiro tu vai produzir. Tu vai produzir 4 mil quilos de cordeiro, 6 mil quilos de cordeiro, 10 mil quilos de cordeiro, aí divide por 40 quilos, 41, 42 quilos, vai ter X animais com 18 quilos de carcaça, que é o mercado está buscando. Não adianta imaginar que vai ter um monte de cordeiro leve e isso vai ser o teu negócio. Então tem esses aspectos, digamos assim, do lado de fora da porteira,
a gente está procurando viralizar, assim, dissipar a técnica, tá? Digamos assim, dentro da comissão de ovinos da Farsul, que foi e é uma base da onde eu saí do Pensando Cordeiros, e de uma hora para outra eu estava num outro ambiente, um ambiente mais público, com mais pessoas, com um trabalho com maior expressão, entendeu? E aí, no fim, que é um trabalho coletivo que a gente está fazendo dentro da comissão, trazendo questões técnicas e pontuais em cada momento do ciclo ovino anual, procurando trazer os elos do sistema de produção para trabalharem juntos, não para identificarem que o problema é a indústria, o problema a gente ou faz parte da solução ou a gente é o problema. Então tem que trabalhar dessa forma, e tem bastante coisa para fazer, e tem muitas frentes que a gente está trabalhando e devem ter resultado, estão tendo resultado, e devem ter mais resultado nos próximos, pelo menos no próximo ano. Esse ano deu uma travada em algumas coisas, mas não muita. Mas para os produtores, o importante é ter animais de qualidade para poder ofertar para o mercado, e essas outras questões fora da porteira a gente vai construindo em conjunto. Legal. Gente, 56 minutos de live. Eu vou tentar fazer uma pergunta, pelo menos, aqui. André, tu comentasse ali em carcaça de 18 quilos, né? Sim. Fernando pergunta aqui, ó. Ontem na live do Hampshire, falaram em carcaça na Argentina ao redor de 12 a 13 quilos. Sim, Daniel ou Alexandre? Eu assisti a live, eu até já me adianto aí. Eu assisti a live do Hampshire, estava muito boa, por sinal. A Argentina tem um mercado para carcaça de 12 quilos. É um mercado específico que eles têm. E é um mercado que o cordeiro da Patagônia atinge esse mercado com os animais que eles conseguem produzir de outubro a fevereiro, né? O período, a janela que eles têm entre parição. Se parir antes de outubro, é capaz de morrer 1.000, 2.000 cordeiros. E isso acontece na Patagônia se os partos ocorrem em setembro, digamos. Então, os partos são programados para ocorrer a partir de outubro. E os cordeiros são leves, são esses cordeiros que dão esse peso de carcaça. E eles conseguiram o mercado. A gente consegue o mercado para o máximo do sistema de produção. Esse tipo de cordeiro é o cordeiro que faz esse cordeiro patagônico, o cordeiro fueguino, e é um cordeiro que ilustra os menis da Europa com peças pequenas, que é essa carcaça de 12 quilos. Eles têm esse mercado. Não é o mercado de maior abrangência mundial, tá? Mas tem alguns mercados específicos. A Espanha tem um mercado do Lechal, que é um cordeiro de 6 quilos. É um cordeiro ainda menor que esse aí, a metade desse aí. E é um cordeiro que também tem um mercado específico deles, que são mercados até culturais, né? Não é o nosso caso. Nosso caso é cordeiro de 18 quilos, e à medida que o sistema confina, que a indústria processa, que as pessoas consomem, falta cordeiro. Essa roda no sistema de processamento, de distribuição, de venda, venda de marketing da carne do ovino, tem condições de andar rápido e falta produto. A importação, eu até faço um comentário que às vezes as pessoas se colocam de uma maneira crítica em relação à importação. Eu já pensei sobre esse aspecto também. A importação é necessária, a importação de carne ovina, tá? E não é só carne de cordeiro, carne ovina, carne mais adultos também, porque ela mantém o nosso mercado. Porque se o nosso mercado dependesse só da carne produzida aqui no Brasil, o hábito de ter carne ovina ou de cordeiro, de animais jovens, disponível, seria mais sazonal, e a pessoa teria frustração de conseguir ter acesso a esses produtos. Claro que o pessoal fala que um animal de baixa qualidade pode frustrar um consumo pela primeira vez e a pessoa não retornar a consumir carne de cordeiro, mas isso são alguns detalhes do processo em geral. À medida que é feito um bom trabalho, essa carne é disponibilizada, e isso abre mercado para quem venha a produzir bem, ter acesso a esses mercados, né? Excelente. Gente, é tão bacana essa conversa, eu acho. Tem uns comentários bem interessantes, né? A Lorena,
produtor tem que enxergar a ovinocultura como negócio. Tem um mercado enorme para crescimento, para produzir carne, lã, peles e leite. O Exato. Rogério também fala, ó, quando a ovinocultura tiver a mesma parceria com a indústria como existe na suinocultura, na avicultura, grande parte dos problemas estará resolvido. Então é interessante a gente ver o pessoal interagindo. Uma coisa que eu comento com vocês, talvez alguns tenham noção disso aí, outros não, porque não conhecem todos os segmentos que trabalham em função da ovinocultura. Posso afirmar para vocês que os segmentos estão alinhados. Isso ajuda muito. Eu mesmo tenho bastante contato com a Arco, a Lorena, minha amiga, né, já há um bom tempo. O Edmundo Gressler também, a gente esteve viajando para representar a Câmara Setorial em Brasília agora em março, e alguns projetos em conjunto. Dentro da Comissão de Ovinos da Farsul, o ambiente de trabalho é muito bom, muita gente, bastante capacitação e de anos de dedicação na ovinocultura. Tem espaço dentro da Secretaria da Agricultura para trabalhar projeto de ovinocultura e outras ações no sistema também, na parte sanitária. Tem várias coisas acontecendo e as pessoas sendo proativas, fazendo as coisas andarem para frente. Então, eu vejo isso com muito, muito bons olhos, né? Então, eu acredito que a ovinocultura vai ter um futuro bem interessante, aí, um futuro próximo, e longínquo vai depender de cada um, né? Mas a gente está com boas perspectivas. Né? Que legal. Pessoal, não querem deixar eu acabar. O pessoal aqui, ó, pela live top, queremos, continue. Vamos fazer mais uma perguntinha, então, aqui, daí vocês façam os comentários. Olha aqui, ó. O Maurício pergunta para o André: é possível, na prática, se produzir 3 partos em 2 anos, como o nosso clima no sul do Brasil? Olha, eu te diria o seguinte, eu tenho um pensamento que não tem nada impossível, tá? Vai da tua maneira que tu vai conseguir visualizar teu sistema de produção e vai correr atrás. Para produzir 2 partos nesse intervalo que tu citasse aí, 13 meses, né? Tem que estar trabalhando com animais que têm presença de cio num período maior durante o ano, sei lá, 10 de 12 meses por aí. Tem raças que expressam cio nesse período. Não trabalhar com raça estacional e ter bastante aporte nutricional, né? Então a gente já está falando de uma usina de nutrição, porque senão não adianta ter 2 cordeiros em 13 meses para desmamar 2 cordeiros de 22, 23, 25 quilos, em vez de desmamar um de 45 com 1 parto por ano, né? Então, a pergunta dele é 3 partos em 2 anos. Seria 3 partos em 2 anos. Cada 8 meses um parto. Mas vai nessa mesma linha, tá? Vai nessa mesma linha. É um grau de exigência um pouco menor. Desculpe, eu tinha pensado como o pessoal lá do norte também comenta sobre isso aí. É o mesmo nutrição e presença de cio, né? Tem gente que trabalha com protocolos de reprodução, mas à medida que a gente tenta fazer, o Alexandre trabalha bastante com produtores de leite, né? A vaca leiteira é uma usina, né? À medida que tu procura genética e procura condições para que a tua usina produza bastante, tu tem que ter bastante comida. E o que eu noto muitas vezes é sistemas de produção, que a gente entra num lugar e vê o sistema de produção carentes, com 1 parto por ano, querendo ter mais partos em intervalos menores. Eu não consigo enxergar esse acréscimo num sistema que não consegue manter uma taxa de assinalada ou taxa de desfrute do rebanho em torno de 90%, 100%, pelo menos, durante um ano. É possível, mas essa parte nutricional é chave, é a parte mais importante dentro do sistema. Parte reprodutiva, em termos de raças ou em termos de protocolos, se consegue com facilidade. E a ovelha, muitos dizem que olha para o carneiro e está prenhe. Mas a história não termina aí, né? A história termina lá quando o cordeiro, tu consegue realizar o cordeiro. Esse ano a gente conseguiu vender os nossos cordeiros por algo em torno de R$350, que é um valor bastante interessante, né? Legal.
Pessoal, assim, ó, tá super interessante os comentários aqui do pessoal da live, porque alguns comentaram, né, que compararam a suinocultura com a ovinocultura. Aí a Cabanha, sangue catarinense, discordo do Rogério, de que tiver a mesma parceria da agroindústria das aves, eu deixo de ser ovinocultor. É interessante de tu ver as posturas de cada um, sabe? É legal. Eu conheço os dois são meus amigos, né? Eu vou entrar no meio do caminho deles. São sistemas de produção diferentes. Não existe esse sistema igual a ovinos igual a suínos e aves em outros países, onde funciona bem a ovinocultura. Em muitos países, os produtores tomam a frente do sistema de processamento, e aí funciona, que nem é o caso da Beef and Lamb na Nova Zelândia. Então, existem umas verdades aí de conseguir ter um sistema mais eficiente no processamento de todo o sistema de produção, que é o que o Rogério coloca, mas por experiência, que eu sei que o Lucas tem experiência, que nesses outros sistemas aí é muito complicado imaginar. E eu vou dar um exemplo para vocês que é muito fácil de entender. A ovelha tem 2 tetas, né? A porca tem bem mais, né? Então, tu tem um sistema de produção diferente, né? Tu tem um sistema de produção que tu consegue produzir muito mais carne, num sistema muito mais, eficiente, um animal mais eficiente, o suíno, falando dessa comparação. E são processos diferentes. Legal. Tá tão interessante isso aqui que eu vou deixar só mais uns minutinhos aqui. Um comentário do César Henrique, ó. Boa parte dos países top do mundo em ovinos abate animais pesados, mais pesados que o brasileiro, com 50 a 55 quilos de peso vivo, para aproveitar justamente a alta conversão alimentar dos animais jovens que o Daniel falou. Vai da indústria saber processar essas carcaças. É legal essa interação. Eu comentaria, o César, concordo com ele, que acho que a gente vai ir por esse caminho também, porque nós não temos indústrias, em geral, específica para ovinos. Nós temos adaptações de indústrias que beneficiam bovinos e que processam essas carcaças ovinas, né? O rendimento operacional dessas indústrias é muito pequeno. Para abater uma carcaça de 12 quilos de carne, menor ainda. Imagina diluir o custo de uma indústria numa carcaça tão pequena. Então, há uma tendência da nossa indústria buscar carcaças um pouco mais pesadas para que até o rendimento da fábrica seja um pouco mais interessante. O único desafio nosso é não mentir para o nosso cliente. Não mentir que aquele animal de 50 quilos é um cordeiro, quando, na verdade, é uma ovelha de descarte. Esse é o nosso desafio. Ser éticos nessa questão. E aí é um trabalho longo aí de certificação, de padronização de carcaças. Temos um longo caminho a trilhar nessa questão ainda para não mentir para quem faz a cadeia girar, que é o consumidor, né? Mas que bom, né, Daniel? Pode comentar, sim. André. Eu tenho novidades aí a respeito dessa forma para conseguir levar um produto mais seguro ao consumidor, que faz parte do trabalho que a gente está fazendo através da secretaria. Espero conseguir passar para todos em breve isso aí, um trabalho bem interessante que a gente está montando visando o consumidor. Respondendo um pouco sobre... Teve uma pergunta que eu vi rodar aqui, perguntando sobre teste de progênie, tá? A gente está avançado com alguns dados e eu vou conseguir passar para vocês as informações através do canal Pensando Cordeiros. A página Pensando Cordeiros tem esse limite de pessoas, então eu não consigo colocar mais pessoas. Então, no canal Pensando Cordeiros, a gente divulga, e também no grupo Pensando Cordeiros. Sobre a pergunta do Jorge Dias. Tem muita informação, Jorge, então eu não consigo falar de uma forma breve, né? A gente está avaliando os dados e sem vício de buscar a resposta através de uma raça ou não. A gente está avaliando os dados. Só no ano passado foram 12 mil dados do teste de progênie. Então, como é que eu vou conseguir falar direto sobre isso aí? É bem complicado, mas a gente tem isso aí para comentar com vocês através da página. Eu tive visitando um mercado, tá, 5 anos atrás, com esse propósito, que é o mercado do Reino Unido, que é um mercado que trabalha bastante com cortes, que trabalha com animais pesados, que atendem essa demanda que o César colocou.
E tem uma informação para vocês que eu achei interessantíssima na época, tá? No Reino Unido, digamos assim, os mercados que trabalham com carcaças pesadas, eles te pagam no início da safra março, maio, tá? No fevereiro, abril, por aí. No início da safra, os cordeiros que nascem no início da safra, 90, 100, 100 e poucos dias estão prontos depois, e tem 21 quilos de carcaça, eles te pagam até 21 quilos de carcaça no início da safra. No final da safra, que é esse intervalo aí, digamos, 70 dias, 80 dias, que fica um pouco mais descontrolado, ter no máximo esse limite de carcaça, eles te pagam até 22 quilos de carcaça. E o resto é carcaça livre, eles chamam de free meat. Então, digamos assim, uma rede de um atacado compra carcaças pesadas e ele torce que o produtor tenha se passado no peso para ele comprar carne livre de custo, acima de 21 quilos, acima de 21,5 quilos, acima de 22 quilos. Ele pega essas carcaças e corta em porções pequenas, digamos 200 gramas, 300 gramas de pernil, disso e daquilo, para que a pessoa possa chegar na gôndola e vai estar comendo um animal jovem, uma carne de um animal jovem, numa posta, num pedaço, não numa peça. E aí são os cortes. E esse mercado de corte, eu acredito que vai chegar aqui, de alguma forma, não sei exatamente quando, não são muitos animais ainda que têm esse perfil de ter esse tipo de peso, né? Eu sei que os animais do César atingem esse peso com facilidade, e para ter esse mercado de cortes que serve para o cordeiro pesado e para a matriz também. E eu acredito que essa matriz deva ser comercializada com um preço diferenciado para menos e seja identificada como um animal adulto, tá? Não como animal jovem. E tem pessoas que preferem a carne da matriz, do animal adulto, em função de sabor, etc. e tal, né? Em vez da carne do animal jovem. Então tudo tem, à medida que a gente vê como funciona em alguns outros mercados que trabalham de uma maneira comum com esse tipo de situação, a gente consegue copiar, né, no bom sentido, algumas ações para poder fazer aqui, né? Legal. Alexandre, comenta rapidamente, algumas perguntas aqui apareceram sobre os produtos da Supra para essa suplementação. Tu pode dar uma pincelada para a gente? Certeza. Eu acho que essa é uma pequena parte de colaboração, reforçar o que a gente, como empresa, fez há 1 ano e meio, acho que entre 1 ano e meio e 2 anos, que foi ter uma atitude de escolher uma pessoa que tivesse know-how. Eu vi aqui, André, perguntas, né, do Ronaldo aqui, mas uma pergunta a respeito. Quem quer começar, onde é que procura ajuda? A gente sabe que tem muitas iniciativas públicas, através de Sebrae e Senar, né, mas hoje a gente tem uma pessoa que é uma referência, que foi o teu primeiro técnico, que presta serviço. A primeira coisa, o Daniel presta consultoria permanente há 1 ano e meio, 2 anos, né, Daniel? E essa é um dos carros-chefes do nosso trabalho. A Supra é uma empresa pioneira, talvez, em ter um técnico que, como eu gosto de brincar, nasceu debaixo de ovelha, né? Então, o pai do Daniel é criador de ovelha, o Daniel é criador de ovelha. Então, essa primeira coisa, antes de falar de produto, é dizer que a gente tem know-how para o segmento. E isso é uma satisfação enorme, porque, para mim, também aprendo muito com o Daniel e tento dar uma mãozinha para ele quando posso em algumas coisas mais básicas. Vamos falar um pouquinho de produto. A primeira coisa, a gente tem uma linha de rações completas, que a gente chama. A gente tem uma ração com 14 de proteína, para algumas situações. A gente tem rações com 18 de proteína. A gente tem mineral na forma de blocos. A gente tem mineral na forma farelada, como o André mostrou, aquele coxo que ele fez para suplementar as ovelhas e fazer a mineralização das matrizes. E, recentemente, há poucos dias atrás, a gente fez uma live que já passa de 32 mil acessos, segundo a Johanna nos passou agora, de confinamento, onde a gente apresentou um produto inédito na pecuária gaúcha e no sul. Já tinha um produto em São Paulo, mas um produto desenhado, idealizado pelo Daniel e junto comigo e a equipe de formulação da empresa, que, como o André falou, ninguém trabalha sozinho.
Então, a gente agradece muito a todos os colegas da nossa empresa envolvidos com né, o incremento da linha de ovinos e o André por ser um parceiro no desenvolvimento e do teste desses produtos. Então, a gente tem um concentrado proteico, mineralizado, aditivado para algumas situações, para aquele produtor do noroeste do estado ou de qualquer lugar do estado que tem grão energético disponível para fazer uma suplementação utilizando esse concentrado, né, alinhado a milho, associado a cevada, a trigo, aveia, tá? E na questão específica do creep feeding, Johanna, uma outra lembrança, né, de histórico. Nós tínhamos um produto para creep posicionado somente liberado para venda no nordeste do país, quando o Daniel entrou, um produto simples e que na primeira, segunda reunião de contratação do Daniel, a gente sentou na mesa e diz o que você precisa e o que nós vamos fazer para botar para rodar o creep feeding no sul do Brasil. E mostrar que essa técnica é uma ferramenta, geralmente, um dos golaços na ovinocultura, em termos de suplementação de animais por eficiência, pelo que já foi falado, né? Dificilmente se acha em ruminante uma categoria que faz 2,5 a 3 de conversão para 1. Tá? Então, a gente montou uma ação de creep específica. Essa ração tem um pellet, um volumoso em pellet, que é a alfafa, que o Daniel falou, de um produto nobre, certo? Que é uma coisa que também praticamente é um diferencial. Ela tem aditivos melhoradores de desempenho e específicas para um cordeiro testado, uma levedura específica numa fase como essa para a categoria. Então, a gente dispõe de uma linha para atender creep feeding, uma ração específica, testada no mercado, como o André falou, há 3 anos, 2 anos, 3 anos que o André vem fazendo, e hoje com a nossa ação de creep, com resultados fantásticos. A gente tem um concentrado que pode ser usado no confinamento, mas ele pode ser uma ferramenta para sequência de suplementação, quando, de repente, o preço da ração formulada está caro, ou quando o meu grão energético falta proteína para um cordeiro. Então, falem com a gente insiste nisso, tá? Esse trabalho é um trabalho hoje que também a Supra chamou para si, de fornecer uma assessoria via a tua empresa de nutrição, com profissionais que têm, né, principalmente aqui na pessoa do Daniel Barros, uma capacitação absurda para fazer isso. Nós temos o testemunho que a gente está trazendo hoje de um cara profissional, que é o André, e que valida os nossos produtos no campo. E o André tem muito número aqui, não dá tempo de falar. Então, eu chamo realmente para um momento da gente, nessa pergunta, de valorizar o trabalho da empresa, que já era um trabalho muito conhecido e é até hoje sedimentado nas cabanhas, com uma ração conhecidíssima da turma, que é a Lã Cabanha, mas hoje a gente tem outras estratégias para atingir todos os mercados de suplementação, e a gente fez questão de fazer essa live em 4 para mostrar ao André que é testemunha viva de um ano tão duro. Eu estou numa região de Santa Catarina hoje, falando de Braço Norte. Gente, aqui, se não chover em 2 semanas, é assustador o que pode acontecer com a falta de água. Notícia positiva, assim, né? Livramento começando a chuva aqui. Aqui marca para sexta assustadores 5 milímetros. Eu estou rezando para que esse cenário mude, que a gente sabe que num momento como esse, chuva de 5 milímetros, ela pode não acontecer. Mas eu acho que essa é a Alisul, essa é a Supra, uma empresa que realmente pensa no produto como algo para trazer resultado ao cliente, e além dos órgãos públicos, de alguns grandes profissionais privados que estão no mercado oferecendo a sua consultoria, vocês podem ter, simplesmente pelo fato de ser cliente da Supra, uma consultoria e testemunho, e tenho certeza que a Alto das Figueiras está aberto para quem quiser ir lá olhar. A gente entra num carro, vai lá conversar com o André um dia inteiro sobre ovelha e sobre como encaixar esses produtos dentro das estratégias de suplementação em ovinos. Ô Alexandre, eu vou te interromper até porque eu acho que já surgiu então a deixa o convite para o André.
que eu acho que vai ser super pertinente pelo número de perguntas aqui, pela quantidade de interações, que a gente converse novamente, André, quando tu tiver um tempinho na tua agenda, que eu sei que tu está com várias lives já programadas, mas quem sabe daqui a 30 dias, né, tu vê, né? Mas quem sabe daqui a 20, 30 dias tu consiga novamente participar com a gente. Não, porque à disposição de vocês, eu me organizo, meu tempo, a gente está 100% à disposição aí. Que legal. Daniel, gostaria de todas as considerações finais antes do André terminar, pode ser? Não, acho que primeiro eu vou me colocar depois à disposição para responder alguns questionamentos que eu vi que foram direcionados ali, alguns que ficaram também. Assim como a gente fez na outra live de confinamento, a gente tentou responder o máximo possível. Dizer que a questão de suplementação ainda é um tabu, até porque alguns países que são referência em ovinocultura não utilizam tanto, mas não utilizam porque não tem a condição de disponibilidade ao custo que existe no Brasil, portanto, por isso que não utilizam. Se nós pegarmos muito referência à Nova Zelândia não utiliza grãos na suplementação animal porque não dispõe desses produtos, né? Então a gente tem que aproveitar que a conversão é positiva, que é rentável. Se não fechar a conta para suplementar ou confinar ovinos no gado de corte, então nem pensar entraria a suplementação, e o que não é verdade nem no gado de corte, quanto mais no ovino, e buscar assessoria técnica, tanto da forma pela Supra, por instituições, Senar, Sebrae, Emater e outros estados certamente devem ter algumas instituições que prestam esse tipo de assessoria, porque há como evoluir muito nessa nossa atividade que é a ovinocultura. Então, a gente se coloca à disposição, tanto agora pela internet para responder alguns questionamentos referente à utilização de suplementos na ovinocultura, e como empresa para prestar assessoria para clientes que venham a trabalhar com a Supra. Obrigado, Daniel. E aqui acho que também deixo o nome da Lorena, da Arco, né? Aberto também, quem tiver, porque eu estou vendo aqui Nordeste perguntando se tem produtos, todo mundo assistência, eles podem também auxiliar e procure a nossa equipe também, nós vamos responder todos os questionamentos. Alexandre, antes do final, o André, quero que o André encerre com louvor essa nossa live, tem algum comentário? Não, acho que antes de tudo, agradecer a todo mundo que nos prestigiou essa noite, e a gente tem notado, né, pela ferramenta ficar disponível depois, que ainda muita gente alcança hoje esses esclarecimentos. E reforçar mais uma vez, primeiro, o agradecimento ao André, que tem sido, toda vez que a gente lança um desafio e que a gente quer testar alguma coisa e validar de fato, né, numa realidade de campo, o André só estende a mão e diz, Alexandre, vamos embora, né, e por ter participado com tanta informação, né, e o André não faz isso só para a Supra, né, eu digo, ele é hoje uma referência, né, um cara que contamina, que contagia pessoas para que essa atividade seja levada à frente, e a gente preste atenção nisso. Tem mercado para 10 ou 20 anos garantidos nesse setor. Uhum. E às vezes a gente está brigando por atividades aonde está saturado, ou a gente, de repente, tem aptidão para aquela região e a gente não faz. Um exemplo, semana passada, até passei para o Daniel, aqui na região de Vila Maria, Ibiraiara, São Jorge, 2 confinamentos. Vila Maria nós temos hoje, a Supra assiste hoje, talvez um dos maiores confinamentos estáticos do estado, em termos de número de animais, né? O confinamento chega a ter mais de 5 mil animais. Eu fiz uma visita num cliente que também, o rapaz, um dos caras da live está aqui em casa. Um cliente no município de São Jorge, aqui, já chegaram a ter 740 animais no coxo também, trabalham aí na faixa de 400, 500 animais, né? Então, a gente vai descobrindo situações no nosso dia a dia de como essa atividade ela está inserida e tem demanda para produzir cordeiro e vender cordeiro, né? Então, a gente precisa de gente para produzir os cordeiros e precisa de gente para engordar os cordeiros, às vezes, quando nessa demanda. Então, eu agradecer muito
Eu sou, como eu disse aqui, brinquei com o André, né, a gente é coadjuvante, mas a gente tenta, né, através da empresa, levar informação, levar produto, levar resultado para quem quiser desenvolver um projeto de ovinocultura. Obrigado, Alexandre. André, toda a palavra contigo. Foi feita uma pergunta, tipo, como começar. Eu te pedi para colocar um slide, se esse slide tiver à mão, eu vou falar só sobre uma ponta dele, né? Eu trabalhei bastante com esse slide já nos últimos 3 anos, né? É coisa de, assim, um esquema de como funciona, sendo o produtor o centro do slide e o início. Eu não vou falar dos outros que tomam muito tempo, mas projeto de 5 anos, consultoria técnica e um estudo do ciclo ovino anual ou operacional para a sua produção. Esse investimento, que é pequeno, popa muito recurso do produtor para saber o que ele pode produzir. E isso as pessoas muitas vezes procuram de forma aleatória, informal, ou pela internet, o que alguém faz não sei aonde. Eu considero isso um desperdício, de perda de tempo e perda de recurso, de dinheiro também. Então, essa parte de projeto, consultoria técnica e estudar o seu sistema de produção, potencial do sistema de produção e definir aquelas questões de objetivo, referência, buscar conhecimento e ter atitude é o começo. Não adianta ter pressa no começo, não adianta ter pressa para começar errado. Então, gastar um pouco mais de tempo nesse aspecto. E só complementando sobre o aspecto de nutrição, que é um tema dessa live de hoje, o aspecto de suplementação, procura, no caso da suplementação, no caso da produção de pasto, no caso de semente, adubo, o que for, genética, animais com andrológico, coisas de qualidade, insumos e todo o sistema de produção que trabalhe com produtos seguros, produtos de qualidade, né? Então, isso é uma coisa importante e o que eu ressalvo e tenho comentado com as pessoas e como sou cliente da empresa, falo com bastante propriedade, os produtos da Supra são seguros. Então, à medida que a gente lê, digamos assim, a parte da formulação, se é 21% de proteína, no caso do cordeirito, eu tenho certeza que aquilo ali vai desempenhar, inclusive como a gente desenvolve em conjunto alguma análise de dados da parte de produção, o empenho dos técnicos em verificar essas questões, sempre com eles à disposição, e não é só a mim que eles estão à disposição, atendem vários produtores. Então, que os produtores busquem empresas que ofereçam produtos seguros para vocês conseguirem organizar o sistema de vocês de produção e procurem assistência técnica. Não tem ovinocultura sem assistência técnica. E isso aí é o básico. E agradeço o convite, me coloco à disposição para um outro momento. O assunto... Só me permite uma coisa, eu quero um comentário sobre essa tua frase, que eu acho fantástica. Deixa eu improvisar. Certo. Não foi em casa, no Rio Grande do Sul, Brasil, que eu consegui enxergar a ovinocultura do tamanho que ela pode ser. Isso foi uma frase. A gente tem umas iniciativas assim, para conseguir levar mais gente mais longe, para ter referência, experiências de ovinocultura, digamos, em outros lugares, né? Então, eu tenho feito Express Patagônia nos últimos anos. O primeiro, em 2018, foram um grupo WhatsApp lotado. O ano passado foram 2 grupos WhatsApp lotados, que a gente tinha horários definidos para conseguir conversar. No grupo de 2018, como a Patagônia tem uma influência tão grande na minha decisão de trabalhar com ovinocultura de uma maneira mais profissionalizada, vou colocar dessa forma, a gente tem muita coisa para fazer ainda para melhorar, não foi aqui que que ocorreu essa motivação, foi vendo as dificuldades dos produtores de lá e como eles são profissionais para encarar o sistema de produção durante o ano inteiro, e que eu me despertei que a gente tinha condições de fazer um bom trabalho em casa, né? Então, é isso aí. Show. André, assim, ó, em nome da família toda Supra que está escutando a gente, da família da parte da produção, da parte da nutrição, da parte do TI, o nosso muitíssimo obrigada por te dispor 1h30
em conversa com a gente. Muito obrigado, Daniel, também, por estar participando dessa conversa. Alexandre, eu coloco aqui à disposição os canais da Supra para as pessoas conversarem, tirarem dúvidas também. Todo mundo. Tem várias perguntas, o pessoal não queria que a gente parasse aqui a live. Eu acho que temos oportunidades, com certeza, de falarmos mais sobre a ovinocultura. Eu achei interessantíssimo aqui a última, não essa aqui, que ele comentou aqui, da União para... Cadê? Ele tinha comentado uma frase e está aqui, ó. Uma vez li em algum lugar que devemos ser como ovelhas, gregários e buscar sempre estar juntos. E isso vocês estão fazendo, agregar. Obrigada. Achei que prudente a gente conversar, porque foi uma live mesmo de produtor, técnico, agregadora, de participação com todo mundo. Muito obrigada mesmo. É importante essa de seguir todo mundo em bloco e cada um superando essas coisas particularmente, e a gente trabalhar para quem se dispõe a trabalhar pela ovinocultura, que trabalhe por todos, né? Obrigada, perfeito, pessoal. Feito. Valeu, um grande abraço. Grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.